Como as moscas são chatas, né? Elas parecem estar em todos os lugares, no lixo, nos restos de animais, nos restos de comida na pia e até no nosso prato de comida. Mas afinal, você já se perguntou o que as moscas fazem quando pousam em nossa comida? Quando elas ficam lá esfregando suas patas, o que é que elas estão fazendo? Há algum risco? Por que essas malditas moscas estão por todos os lugares? A chamada musca doméstica, conhecida popularmente como mosca doméstica ou mosca de casa mesmo, é um dos insetos mais comuns no mundo todo. Embora acredita-se que sejam nativas da Ásia, as moscas domésticas agora habitam quase todos os cantos do globo, com exceção da Antártida e talvez de algumas ilhas, né? As moscas domésticas vivem em todos os lugares onde os humanos estão. Estamos falando de organismos sinantrópicos, o que significa que se beneficiam ecologicamente de sua associação com humanos e nossos animais domesticados. Enquanto os humanos, ao longo da história, viajavam para novas terras de navio, avião, trem ou carroça puxada por cavalos, as moscas domésticas eram suas companheiras de viagem. Por outro lado, as moscas domésticas raramente são encontradas no deserto ou em locais onde os seres humanos estão ausentes. Se a humanidade deixar de existir, as moscas domésticas certamente podem compartilhar do nosso destino, ou seja, onde a pessoa há moscas. Apesar de serem muito comuns no mundo todo, as moscas domésticas não são seres que estão na Terra há muito tempo. As moscas verdadeiras são criaturas antigas que surgiram na Terra durante o período Permiano, há mais de 250 milhões de anos. Só que as moscas domésticas parecem ser relativamente jovens em comparação com seus parentes. Os primeiros fósseis conhecidos desta espécie têm apenas 70 milhões de anos. Isso pode parecer muito em relação a nós humanos, mas em relação à idade do planeta, 70 milhões de anos é apenas uma pequena parcela da história. Isso sugere que os ancestrais mais próximos das moscas domésticas apareceram durante o período Cretáceo, pouco antes do meteoro cair do céu e desencadear a extinção dos dinossauros. Mesmo que elas sejam, digamos assim, novatas aqui na Terra, se não fossem os predadores e as condições ambientais, certamente o nosso mundo estaria tomado por esses insetos bem chatinhos e nojentos. Eu falo isso porque, apesar de a mosca doméstica ter um ciclo de vida relativamente curto, de aproximadamente 28 dias, cada mosca coloca, em média, 120 ovos por vez. Certa vez, uma equipe de cientistas tentou calcular o que aconteceria se um único par de moscas fosse capaz de se reproduzir sem limites ou sem a mortalidade de seus descendentes. O resultado? Gente, essas duas moscas, em apenas 5 meses, produziriam 191 trilhões e 10 bilhões de moscas domésticas. É o suficiente para cobrir o planeta. Sabe aquele zumbido que você escutou no começo do vídeo? Pois é, esse é o movimento rápido das asas da mosca, que pode bater até 1000 vezes por minuto. Mesmo assim, elas são extremamente lentas. As moscas domésticas se movem quando as condições ambientais as obrigam a fazer isso. Em áreas urbanas, onde as pessoas vivem próximas e há muito lixo e outras sujeiras, as moscas domésticas circulam por pequenos territórios e podem voar apenas 1000 metros ou mais. Agora, caro amigo, vem a parte nojenta sobre as moscas. Se prepare. Elas se alimentam e se reproduzem nas coisas que desprezamos: lixo, esterco animal, esgoto, excremento humano e outras substâncias repugnantes. Então, quer dizer que as moscas que pousam na nossa comida também pousam em todas essas coisas repugnantes? Exatamente. Bom, para começo de conversa, as moscas têm estruturas bucais bem parecidas com esponjas, ou seja, elas absorvem substâncias líquidas e não comem alimento sólido. Sendo assim, as moscas procuram um alimento que já está líquido ou encontram uma maneira de transformar a fonte de alimento em algo que ela possa consumir. E é exatamente aqui que as coisas ficam ainda mais nojentas. Quando as moscas localizam algo saboroso, mais sólido, ela vomita na comida. É isso mesmo. E, inclusive, pode ser a sua comida.
O vômito da mosca contém enzimas digestivas que trabalham no alimento desejado, pré-digerindo e liquefazendo rapidamente para que a mosca possa devorá-lo. Oh, que nojo! E sabe quando as moscas começam a esfregar as patinhas umas nas outras? Pois é. As moscas descobrirem se algo é apetitoso, elas simplesmente pisam na comida. Ué, mas André, como assim pisam na comida? Assim como as borboletas, as moscas domésticas têm suas papilas gustativas nas pontas das patas. De forma mais clara, podemos falar que os receptores gustativos das moscas estão localizados nas extremidades da tíbia e do tarso. Aí, quando elas pousam em um lugar que parece ser interessante, como no lixo, em uma pilha de esterco de cavalo ou talvez no seu almoço, elas começam a provar seu sabor enquanto estão andando. E quando elas pousam em nossa comida, tem algum problema? Bom, como as moscas domésticas prosperam em locais nada higiênicos, elas têm um péssimo costume de transportar consigo agentes causadores de doenças de um lugar para o outro. Até porque uma mosca vai pousar em um monte de cocô de cachorro e inspecioná-lo minuciosamente com as patas e, em seguida, ela vai voar no seu prato de comida. Segundo um estudo divulgado em 2017, foram identificados 130 patógenos de moscas domésticas. Isso incluía fungos, vírus, parasitas e bactérias, alguns dos quais eram espécies perigosas e com risco de vida para os humanos. Em muitas partes do mundo, a principal ameaça é o risco de patógenos transmitidos por alimentos. Esses germes têm o potencial de causar um ataque desagradável de intoxicação alimentar, incluindo vômitos, náuseas, dor de estômago, diarreia e febre. É terrível, gente. Um outro estudo realizado em 2022 relatou que cientistas coletaram mais de 100 moscas domésticas de uma fazenda em Nova York. Eles descobriram que elas estavam carregadas com uma variedade de patógenos transmitidos por alimentos que afetam a saúde humana, incluindo salmonela, bacilos cereus e bacilos subtilis. Claro que não é toda mosca que vai fazer você ficar doente, pois tudo depende se esses patógenos são abundantes o suficiente para adoecer uma pessoa saudável. Se uma única mosca tiver um breve contato com sua comida que acabou de ser feita, a maioria dos especialistas diria que não é grande coisa e que não há necessidade de jogar a comida fora, não. Agora, no entanto, se um enxame de moscas passar horas fazendo um banquete com aquela comida, bom, é melhor, usar o bom senso, não? E joga fora. Em partes do mundo onde as doenças tropicais são mais comuns, é bom observar que o nível de ameaça é maior. As moscas domésticas podem abrigar patógenos de dejetos humanos e transmitir doenças mais mortais, como a cólera e a shigelose, um tipo de desinteria que pode durar vários dias. Ao todo, o risco para a saúde de uma única mosca fazendo um breve contato com alimentos frescos é relativamente baixo, especialmente se você tiver um sistema imunológico forte, Agora, o risco está presente e pode ser maior, dependendo da situação. E quer mais um motivo para você ter ainda mais nojo das moscas? Além de vomitarem na sua comida, elas também defecam por onde passam. Pelo fato das moscas domésticas terem uma dieta líquida, o alimento passa muito rápido em seu trato intestinal e, por isso, toda vez que uma mosca pousa em algo, ela defeca. Então é exatamente isso que você está pensando sim, tá? Além de vomitar em qualquer coisa que possa ser uma refeição saborosa, a mosca doméstica quase sempre faz cocô, número 2, Onde come. Diante de todos esses fatos, você deve estar se perguntando: por que diabos os humanos não se livram das moscas? Gente, as moscas são responsáveis por causar diarreia, cólera, tuberculose, entre outras terríveis doenças. Ou seja, representam um risco para a saúde dos humanos e dos animais. E é essencial que haja a realização de métodos de controle efetivos para combatê-las. Porém, as moscas possuem grande importância para o homem sob o ponto de vista biológico, já que muitas delas são extremamente úteis como polinizadoras, como decompositoras de matéria orgânica, fonte de alimentos para vários animais e como predadoras de larvas de borboletas e besouros, e por isso
são utilizadas no controle biológico. Você gosta de chocolate? Então eu vou te dar um grande exemplo de por que nós não podemos acabar com as moscas. São elas que ajudam a fazer a polinização do cacau. Então, se acabarmos com todas as moscas do mundo, certamente não teremos mais chocolate. Não, né, gente? Tudo nessa vida é uma questão de equilíbrio. E com as moscas não é diferente, não. A abundância dessa espécie é prejudicial para a nossa saúde. Ao mesmo tempo, em questão, não podemos viver sem elas. Ok? Eu fico por aqui. Espero que eu tenha sido esclarecedor. E como diria Raul, né? Eu sou a mosca que pousou na sua sopa.